Oi, boa noite a todos. Então, estamos mais uma vez, né, com a graça de Deus, reunidos aqui nessa casa, que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Então, vamos agora, né, serenando o nosso espírito, procurando silenciar a nossa mente da correria, né, do dia a dia. E vamos nos conectando com a espiritualidade superior. E nesse momento, vamos pedir a Deus, a Jesus, a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, que nos ampare, que nos ilumine, que nos proteja, que abra bem a nossa mente para que possamos absorver o aprendizado da noite, para que possamos, ao final, quando daqui sairmos mais alegres, mais felizes, mais leves, né? Para dar sequência na nossa vida e na nossa caminhada. Então, agora, para darmos início, vamos fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, Pai, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Então, hoje, né, nós vamos ter a palestra Virtude da Fé, com o nosso irmão, né, de caminhada, Jaime Facioli. Queridos amigos, nossas cordiais saudações. Peço licença a todos vocês para proferir a palestra sentado, esclarecendo que eu fui cirurgiado a questão de 50 dias e ainda não estou zero bala, principalmente por causa da minha jovialidade, que eu estou com 77 anos, então precisaram dar um jeito, uma moratória para que eu pudesse continuar trabalhando com Jesus. Então vocês me perdoem por ficar sentado. Eu quero aproveitar e pedir também licença aos espíritos venerandos da casa, para que nos ajude, nos protejam, a fim de que possamos levar a mensagem a todos os corações. De nada adianta um discurso maravilhoso sem que o coração fale conosco, para que possa chegar a cada um de nós a mensagem. O tema hoje, para nós pensarmos, refletirmos, é sobre a fé. Uma questão das mais difíceis para todos nós. Isto porque, aqui cercado pelos espíritos venerandos, que nos ajudam, que nos protegem, quando se fala em fé, todo mundo poderá dizer que tem fé. Alguns, entretanto, dirão que não têm muita fé ou não sabem bem definir o que seja essa virtude da fé. Quero esclarecer que a fé é compreensível nesse estado em que nós nos encontramos, porquanto nós estamos todos habituados a trabalhar com os 5 sentidos materiais. Ou seja, quando você ouve uma melodia, pode eventualmente jamais se esquecer.
Quando você ouve a chuva que cai no telheiro, cai mansinho, corre suavemente, fortalece a lavoura, retorna, depois de encher os reservatórios, retorna aos esplendores celestes, para renovar a vida do nosso planeta e a nossa estada nesse planeta maravilhoso de provas e expiações. Então, você está usando um dos sentidos, que é o sentido também da visão. Pode sentir o olfato, através de uma alimentação. Pode sentir também, além da audição, a própria visão. Quantos não dariam para ter esta visão maravilhosa que nós temos, que podemos olhar a beleza que o Senhor da vida colocou na natureza. Daí todos esses 5 sentidos faz para nós outros absolutamente certo que é fácil compreender esta fé. Mas pensemos, amigos, a fé é abstrata. Não dá para nós pegarmos, medir, contar. E estamos acostumados, enquanto encarnados, neste sentimento, o sentimento de pegar, medir. Se eu pegar o meu relógio e mostrar para vocês, certamente vocês pegarão o relógio. Deixa eu ver com a mão este hábito que nós temos. Pois bem, estou dizendo isso porque nós precisamos hoje estudar esse tema, falarmos isto, mas de uma forma empírica. Para se ter fé, precisa acreditar em Deus. E a maioria, existe uma grande maioria de agnósticos, descrentes, ou que não sabem o que é Deus. Durante muitos séculos, nós visitamos esta figura ilustre que nominamos como Deus. Akhenaton chegou no Egito a nominar o Deus do Sol. Aqui no Brasil, entre nós tivemos um Deus chamado Anhanguera, um dos bandeirantes que saía e que demarcou, foi responsável pela demarcação do nosso território. Mas encontrou-se com os indígenas que, antropófagos, resolveram fazer dele o almoço. E, naquela ocasião, ele acendeu um fósforo e jogou no álcool, pegou fogo no ar. Eles, assustados pela ignorância, meu Deus, Anhanguera, que quer dizer Deus do fogo, na linguagem indígena. De almoço daquele dia, eles passaram a divindade. Porque o que pensaram? Imagine, esse homem é louco. Se ele tacar fogo nos rios, matam os peixes e nós. Então, elevaram-no à categoria da divindade. Digo isso porque nós temos tantos deuses que ficamos assustados quando olhamos a quantidade infinita que existe. Quem não ouviu falar em Morfeu, o deus do sono? E aí, por aí, na mitologia grega, então vamos embora. E que ideia fazemos de Deus? Eis aí a questão para nós que somos espírita. Que ideia fazemos da divindade? O Senhor da vida, nosso Pai Celestial. Que ideia se tem? Não precisamos ir muito longe para poder acreditar. Então, ter a fé raciocinada. Ora, a questão número 1 que Kardec propõe em O Livro dos Espíritos, pergunta que é Deus? E a resposta vem serena. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E daí não tem mais capeta, não tem mais demônio, não tem mais céu, não tem mais inferno. Acabou tudo. Eu acredito em Deus ou não acredito.
É imaterial, mas eu acredito em Deus, porque estou olhando à minha volta. Se tiverem dúvida, examinem a questão número 4, para saberem a prova da existência de Deus e desse universo maravilhoso que nós vivemos. Esse introito tudo para dizer que nós, para chegarmos a ter fé, precisamos conhecer. Estarmos seguros daquilo que queremos. Então temos que lançar os nossos olhares, o nosso pensamento para o nosso passado. A primeira referência que nós vamos encontrar sobre esta expressão, que Santo Agostinho nos colocou na questão 119, é que devemos nos conhecer as coisas que nos cercam. Como é que você vai ter fé em uma coisa que você não consegue conceber? Então, se lembrarmos de Sócrates, quando entrou no templo de Delfos, vamos encontrar conscientemente a expressão conheça-te a ti mesmo, que não era de Sócrates, todos nós sabemos. Atribui-se essa expressão a Tales de Mileto, um sábio da antiguidade, 115 ou 120 anos antes de Sócrates, mas que ele adotou, dada a importância desta frase, conheça-te a ti mesmo. Alguém já se perguntou aqui se você conhece verdadeiramente? É uma questão difícil, porque nós não nos interrogamos. E Santo Agostinho fala isso nesta forma, de nos auto-interrogarmos para saber quem somos. Pois muito bem, Sócrates adotou isso como meio de vida para ensinar os seus alunos, trazer a sua hermenêutica. Mas será que foi só Sócrates que pensou nisto? Que adotou esse critério de sugerir que nos conhecêssemos a nós mesmos, em primeiro lugar, para entender a vida bela, colorida e consentida? Não. Quando Jesus vem, 490 anos depois de Sócrates, Jesus diz: conheça a verdade e a verdade te libertará. Ora, amigos, é a mesma coisa. Jogo de palavras, mas a mesma coisa. Conheça-te ou conheça a verdade, mas será só isso? Se nós lançarmos o nosso olhar para o futuro, vamos encontrar em Siddhartha Gautama, e quando me refiro a Siddhartha Gautama, estou me referindo ao Buda. O Buda é um cargo, assim como o ministro do Supremo, como um advogado, um engenheiro, qualquer cargo. É o cargo de Buda também. E ele estudou, através do Nirvana, uma forma de melhorar e o homem se autodescobrir. Era esta a ideia do Nirvana, que se fala até hoje. O primeiro Buda da história da humanidade, Siddhartha Gautama, traz a mesma lição. Mas dir-se-á, e só isto? Podemos lançar os nossos pensamentos para o século XIX, quando veio a lume o Livro dos Espíritos. Temos todos os esclarecimentos necessários, a promessa de Jesus cumprida aí fielmente. Mas um seguidor de Porto Leão Dernizai fez um livro extraordinário, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Se vocês não leram e quiserem saciar a sede de conhecimento, poderão lê-lo. É um livrinho de quase 600 páginas. Mas conta por que nós sofremos. O que estamos fazendo aqui, amigos? Qual é o nosso propósito de vida? Porque eu estou aqui hoje falando com vocês? Porque a gente olha de vez em quando certas coisas, como esta que eu trouxe, só para ilustrar, e pergunta: meu Deus,
Será que vocês colocaram atenção nessas imagens? Como pode existir um irmão nestas condições? Que Deus é este? Este é o nosso Pai Celestial, de amor, de misericórdia, de bondade? Será que Deus gosta mais de João do que Antônio? Deus nos criou simples e ignorante, está lá na questão 133, está na questão 155 e está na questão 804. Deu o livro dos Espíritos, podeis consultar, para ver se minha memória ainda está boa, apesar da falta de cabelos. Porque a gente vai chegando a uma certa idade, só para descontrair, a gente começa a esquecer tudo. As pessoas perguntam, você tem que me pagar tanto que você está me devendo. O que é? Eu não entendi bem. Não é assim que faz. Então, para conferir, na questão 804, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, por 3 vezes, que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ora, então por que Deus tem preferência por mim, por ele e por ela? Isso não quer dizer que ele não nos ama a todos, mas estabeleceu o Senhor da vida, o livre-arbítrio, para que pudéssemos decidir o rumo que iríamos seguir. Acontece que nós gostamos de algumas coisas, mas não dos compromissos. Então, Antoine Saint-Exupéry vem nos dizer também no século XIX que tu serás eternamente responsável por tudo que cativas. Jesus disse também a mesma coisa. Amar o próximo como a ti mesmo. Você quer tudo de bom e do melhor, a porta larga, mas não quer a porta estreita para a responsabilidade. Se toma uma atitude agressiva, é possível que eu receba também em troco uma atitude agressiva. Como então ter fé nas coisas? Que Deus é esse que deixa acontecer todos esses fatos que estamos presenciando. Que Deus é esse, amigos, que deixa o cidadão guardar 52 milhões de reais em um apartamento, quando hospitais estão precisando de remédio, de medicamento, salário para o médico, a educação, a segurança pública. Não estou falando nada em relação à política, porque eu sou apolítico e nós não adotamos nada nisso na nossa doutrina. Mas não podemos fechar os olhos, enfiar a cabeça na terra como um avestruz. É preciso que entendamos que Deus é este. Ele tem regras. Você fez, você tem que responder. A colheita é sua. Daí, amigos, é interessante. Eu trabalho às sextas-feiras, no período da tarde, eu trabalho com os espíritos, na psicofonia, e eu trabalho na dialogação. E o espírito que eu atendi não faz muito, peço licença para contar, até porque não dou nome nenhum, mas sou fiel à tradução. Fui atendê-lo. Como vai, amigo? A título de início de conversa. Vou bem. Só se o senhor vai bem, eu não vou bem. Eu falei, mas por quê, amigo? Eu vou muito bem, obrigado. Estou aqui pelo prazer de falar consigo. Ele falou, pois é. O senhor está vivo, eu estou morto. Eu falei, mas que é isso agora, hein? Como é que o senhor está vivo, eu estou morto e nós estamos conversando? Eu fui 15 anos numa igreja e o senhor não sabe, paguei todo o meu dízimo direitinho. O pastor falou para mim que eu ia ter um lugarzinho no céu. Falei, tá, agora nós vamos, a coisa vai complicar, né? Tem um lugarzinho no céu. E eu falei, mas não tem céu, não tem inferno, não tem bônus para ninguém. Deus não é aquele senhor de barba
comprida, que fica com a varinha na mão para bater em todo mundo. Tem regras. O Senhor da vida criou tudo direitinho. Nós temos que obedecer ao comando, fomos criados simples e ignorantes. Depois de um determinado momento, ele se convenceu desta realidade. Ele disse, agora eu vou dizer o pior para o senhor. Eu falei, pois não, por favor, diga. Eu fui lá na igreja, que eu servi até para passar pano no chão. E o pastor, sabe o que fez para mim? Por causa da mediunidade. Tem pessoas que têm a mediunidade da visão. Quanta riqueza de mediunidade não existe? A psicofonia, a psicografia, a auditiva. Essas que Chico tinha de sobra, que Divaldo tem de sobra. O tipo de mediunidade. O pastor tinha mediunidade e viu o seu adepto chegando. O senhor sabe o que ele fez para mim? Sai daqui, capeta, demônio! Suma daqui! Eu falei, meu Deus! E ele estava desolado. Aí, eu falei, tá bem, mas isso já passou, vamos enfrentar a vida é bonita, é bela, é colorida. Ele falou, não, eu tenho um desejo só. Ele vai morrer, doutor. Ele vai ter que vir aqui. É uma ignorância, a troco de espórtulas. Deixar o povo, como é que pode ter fé desse tamanho? A fé tem que ser raciocinada, tem que ser pensada. Por que eu estou fazendo todo esse discurso da fé? Porque nós, quando precisamos das coisas, nós falamos que temos fé. Mas é uma fé, amigos, que eu vou falar para vocês. Eu não sei se todos vocês. Eu tinha uma fé meia devagar. Eu vou pedir licença até para confessar para vocês um acontecimento da minha vida. Vocês estão me vendo de bengala. Há 4 anos atrás, eu precisei fazer a cirurgia, porque já não estava dando mais, os joelhos não aguentavam. Eu fiz uma cirurgia para pôr uma prótese na perna esquerda. Coloquei, mas eu sofri tanto. Vocês não podem imaginar as intercorrências, como os médicos chamam, as intercorrências que deram na minha cirurgia. Eu precisei voltar para o hospital. Fiquei tudo vermelhinho. Tiraram todos os remédios de dor. Vocês imaginem o que seja uma cirurgia e colocar uma prótese. Pois bem, eu levei 1 ano certinho para conseguir me arrimar. Prometi para mim mesmo, e confesso aí a minha falta de fé. Em um dos momentos, a dor mais extrema, eu tive uma confidencialidade com o Senhor da vida. A dor era assim, na horizontal, ela não parava. Podia tomar o que quisesse, mas eu não podia tomar. Então era aquela dor. Falei, Senhor, leve-me embora. Eu não aguento mais, eu não suporto mais esta dor. Imagine vocês, amigos, eu espírita de carteirinha, pedindo para ir embora com aquela dor. Eu ia chegar lá com aquela dor, ia deixar todo mundo infernizado. Não é? Pois bem, passou esta fase, como Emmanuel conta que tudo passa, passou essa fase. Só que eu prometi a mim e a todos os santos que me ajudam que eu não ia fazer outra cirurgia. Levou 4 anos. Eu não aguentava mais segurar nas paredes, porque era uma perna só, a outra ficou com inveja. A esquerda falou, bacana, nós curamos essa aqui e a outra. Como é que fazemos agora? E eu não queria saber da outra cirurgia. Pois bem, como minha filha está aí, conversei com os meus amigos espíritas, conversei com todo mundo. Estou com medo. Eu sou espírita, mas eu tenho medo da morte.
Desculpe, amigo, mas esta foi a realidade. Aí um filho meu disse assim: ô pai, a vida não é sua, bacana. A vida é do pai. Se ele achar que tem que te levar, ele leva. Tá bom. Me encorajei. E todos os amigos espíritas me encorajaram. Deixa de ser covarde, rapaz. Larga a mão disso. Tomei vergonha na cara e fui. Com o mesmo médico, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, 4 anos depois. Vocês não acreditam, amigos, que cirurgia bem-sucedida. Tudo, absolutamente tudo. A casa onde trabalho, no Paz e Amor, de todos os trabalhos, eu sentia na minha casa, fiquei 15 dias na gaiola de ouro, eu sentia aquelas vibrações chegando, que eram os pedidos dos meus amigos, dos espíritos que estavam intercedendo por mim. Em 15 dias, eu já havia tirado todos os pontos. Eu estou com quase 60 dias. E já estou dando de bacana aí, vocês viram? Eu trouxe só uma bengalinha, que é para qualquer coisa eu dou uma bancada. Posso me defender. Mas isso é fé. É confiança. Quem tem fé tem confiança em Deus. Agora, se eu não sei o que é Deus, como é que eu posso confiar em alguma coisa? Que adianta, amigos, virem a esta casa abençoada, onde os espíritos vêm com a máxima boa vontade e competência. Ninguém pode imaginar o trabalho dos bons espíritos a nosso favor. Leiam, por favor, Ação e Reação. Psicografia de Chico Xavier de André Luiz, para entenderem o que estamos falando. Agora venho aqui pedir. Eu tenho fé, sim, quando a coisa aperta, né? Quando a coisa aperta, nós temos fé. Aí eu venho aqui, mas eu sento na maca, deito na maca, e os espíritos venerando vão fazer o trabalho dele, mas a minha cabeça está tão ruim, estou pensando mal em fulano, ciclano, pensando naquele negócio. Como é que vocês acham que pode chegar as graças e as bênçãos do céu para o curativo, para o tratamento? Porque tem tratamento que não é na hora. Leva tempo, começa a fazer o tratamento, os espíritos começam a fazer o tratamento, exigem e pedem certas coisas para nós. Se vocês não têm fé, aí eu ouvi dizer que é bom lá, viu? Eu vou lá. Não é assim. Então precisamos ter consciência desta fé. E eu quero dizer para vocês, amigo, que não é difícil a gente buscar, primeiro, na explicação lógica de que temos que nos conhecer, temos que saber o que está pedindo. Mas eu tenho merecimento? Não existe essa história de merecimento, não. Existe causa e efeito. Por isso, essas fotos que eu trouxe para vocês, que chocam, me chocaram, que eu não suportava as lágrimas. Por que isto? Porque quando a coisa aperta, ou quando nós não recebemos o que queremos, parecemos meninos chorões, nós culpamos a divindade, nós não olhamos o nosso passado. E aqueles que conseguem olhar o passado com resignação, aceitar o que Deus lhe dá, este sai vitorioso. Nós estamos em um mundo do quê? Provas e expiações. Por isso, olha bem no rosto destas duas figuras, que rosto alegre. Que dificuldade vocês podem imaginar que tenha acontecido na vida deles. E está acontecendo. E um dá a mão para o outro, um ajuda o outro. Sem chorar e sem reclamar, sem maldizer, como nós fazemos. Este Brasil não vai para frente, é uma droga de país, a política é isto, o meu vizinho não presta. Oh, amigos, por que o Brasil não vai para frente? Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, Humberto de Campos diz. E tem esse livro com psicografia do Chico. Quem somos nós aqui, senão aqueles que vieram da Europa, da Oceania, e de todos os outros lugares?
através das nossas reencarnações. Então, temos que ser conscientes da nossa realidade. Vou pedir. Eu havia passado por uma dificuldade enorme. E pedi também. Só que pediram para mim. Eu não sei se merecia. Eu não gosto muito dessa coisa de merecimento, porque se merecer o Antônio e o João também se merece ou não merece? É aquilo que nós fazemos, o plantio que nós estamos fazendo, cada um de nós. Como estamos fazendo esse trabalho dentro de nossa casa, dentro de nossas vidas. Mas é possível ter fé. Paulo, apóstolo, conhecido por todos nós, o apóstolo dos gentios. Saulo, um homem rico, poderoso, intérprete da lei na ocasião, resolveu ir matar Ananias, que ele não sabia ainda que era marido de Abigail, a mulher dela, irmão dela. E ele vai a Damasco. Ele vai a Damasco para matar Ananias. Tem um encontro com Jesus na entrada de Damasco. Hoje podemos falar sobre a mediunidade. Ele despertou com aquela mediunidade. E quando viu Jesus, Jesus interroga: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo caiu no chão. Cegou tal o brilho e a luminescência de Jesus. Foi curado depois por Ananias, a quem ele fora matar. O que ele fez? Que queres de mim, Jesus? Não discutiu. Mudou até o nome de Saulo para Paulo. Chegou um momento da vida dele que ele disse com todas as fibras do coração: já não sou eu, quem vive em mim é Jesus. É fé, isto ou o quê? Ah, meu Deus! Quando me lembro da mulher hemorrágica, hoje qualquer mulher, se tiver um problema dessa natureza, vai no hospital em 10 minutos, faz uma curetagem e sara. Há 10 anos ela sofria da hemorragia. Ouvira dizer que Jesus passaria por ali. E nessa situação, de falar que ele cura tantas pessoas. Eu vou ficar aqui, eu vou falar com ele, tenho que dar um jeito. E quando Jesus passa naquela multidão que o seguia, não sei se vocês sabem, a grande verdade é que não eram os 12 apóstolos só que o seguiam, ladeavam também 40 outros apóstolos, para ouvir o mestre falar. E de repente, quando o mestre passa, a multidão derruba a mulher hemorrágica. Ele para, imagine a cena, meus amigos, ele para, Jesus para, no meio da multidão, interroga a Pedro: Simão Pedro, claro que eu estou usando as minhas palavras, quem me tocou? Simão Pedro, aqui entre nós, que ele não nos ouça, por favor, ele era meio temperamental. E, na linguagem de hoje, ele disse assim: bom, Jesus, está pensando o quê? Nesse monte de gente, como é que nós vamos saber quem te tocou? Ah, meu Deus! A mulher hemorrágica, lá no fundo, grita: Senhor, Senhor, fui eu! Jesus diz: senti que de mim desprendeu-se uma graça. Estás curada. Que fé tinha esta mulher? E que fé temos nós? Ainda para pedir. Pedir, podemos pedir, claro. Todos nós aqui, a meu ver, estamos em reforma. Nosso nascimento já foi há muitos anos. Estão reformando o nosso espírito para nós sermos alguém. Por isso nós estamos falando sobre a fé inabalável.
Porque os exemplos que eu estou dando da mulher hemorrágica não deixa dúvida para ninguém. Os exemplos das curas que Jesus fez não deixa dúvida para ninguém. Mas, mais do que isso, para demonstrar o valor da fé, quando Jesus, aprisionado, simplesmente, depois de tudo que passou, foi condenado brutalmente contra até as próprias leis judaicas. É bárbaro se um dia tiverem oportunidade de ler o julgamento de Jesus, as violações dos direitos. E o que aconteceu? Levaram-no para percorrer Jerusalém. Naquela cruz pesada, aquele madeiro infame, colocaram-no para carregar. Em determinado momento, a dor era tanto que Jesus caía. O peso era insuportável. Um sirineu, vendo aquele sofrimento, aquela atrocidade, resolveu se apiedar de Jesus e vai rompendo a multidão, pega a cruz, abraça-na para levar, para ajudar Jesus. O centurião surra-o até que ele largue da cruz para que Jesus carregasse a cruz sozinho. E Jesus segue as 12 estações até o Monte Gólgota, também conhecido pelo Monte das Caveiras. Quero fazer um parênteses, amigo, para dizer que a crucificação não era do tempo dos romanos, ela era do tempo dos hititas. É a morte mais cruel que existe. Os romanos utilizavam isto, mas não eram deles. E coloca-se a pessoa naquela posição, a pessoa sofre atroz, vai morrendo devagar porque vai asfixiando. Entretanto, com Jesus, tiveram que pôr na cabeça uma coroa de espinho. Sacrificaram-no enfiando pregos nas mãos, nos pés. E ao chegar no Monte Gólgota, um soldado espeta-o com a lança ainda. Jesus falou alguma coisa? Reclamou alguma coisa? Absolutamente ninguém. As únicas palavras que se ouve de Jesus é levantar a cabeça para os esplendores celestes e dizer: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Amigos, nós outros não sabemos o que fazemos quando não temos fé na divindade. O Senhor da vida, aquele que nos criou, aquele que sabe para onde vamos, o que fazemos nesta terra, que programa de vida estamos cumprindo cada um de nós. Por que aquele senhor lá está calvo e eu estou tão cabeludo? Por quê? Os porquês da vida estão em Leon Denis, dir-se-á. Como é que eu estou do tempo? Dir-se-á, mas eu não consigo entender por que existe tanta desgraça neste mundo de Deus. Eu não consigo compreender essas circunstâncias de uma família padecendo aqui e outra ali. Eu não consigo dar valor às coisas que tenho, às coisas que eu recebi. Faço da vida um rosário de reclamações. Aonde estamos com a cabeça, amigos? Quando nós temos o exemplo de Jesus, aliás, o professor Hipólito Leon Denisay, um homem extraordinário, é despiciendo falar sobre as qualidades dele. Ele perguntou aos espíritos venerando qual o modelo e guia que o Senhor da vida nos concedeu.
Em uma síntese extraordinária, ele responde: Jesus. Quer dizer, então, que Jesus sabia e sabe tudo isso que está acontecendo? Jesus era presciente? Oh, sim, Jesus era presciente. Presciência, para esclarecer, é aquilo que vai acontecer daqui a pouco, a pessoa já sabe. Mas, e a história registra isso? Ora, ele simplesmente falou que seria Simão Pedro quem iria negá-lo 3 vezes. Simão disse: jamais farei isto. O apóstolo querido dele: Simão, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E não foi o que aconteceu? Judas Iscariote, que todos têm o malveso de acharem que é um traidor, eu peço licença aos Espíritos venerando para colocar esta posição absolutamente minha, mas concetânea com a realidade. Jesus presciente sabia a que veio, sabia por que ia acontecer isto, para ele dar um exemplo. E por que isto? Porque Jesus permitiu isso. Ora, meu Deus, Judas não era esse traidor que nós estamos falando de confiança. Ele era o que hoje nós chamaríamos um Tiradentes. Quando Roma tomava de impulso todas as nações do mundo, ele andara com Jesus. Sabia o que Jesus fazia. Ele falou: meu Deus, a hora que prender esse homem, vai ser um rebu. E ele entra com o burrico dele. Jesus era o rei da paz, da humildade. Absolutamente não se envolveu. E isto a prova de que eles preferiram Barrabás é que Judas não gastou um tostão ou R$1 daquelas 30 moedas. Nós sabemos que ele se suicidou, e o primeiro a quem Jesus foi buscar, no Vale das Lágrimas, foi Judas Iscariote. Daí, amigos, nós temos a responsabilidade de entender o que estamos fazendo aqui neste mundo. Qual é o propósito de nossas vidas? Por que será que eu sofro? Por que será que tem pessoas que veem o mundo cor-de-rosa, enquanto outros veem só desgraça à sua volta? Cabe a cada um de nós o desenvolvimento para alcançarmos este apogeu. Todos nós temos que fazer esforços. Se vocês não tivessem se preparado para vir hoje aqui, não estariam ouvindo esta prédica. Tudo na vida tem um significado. O Deus não sabe o que faz. Se as pessoas sofrem, tem uma razão. Não foi Deus que deu o sofrimento. A única fatalidade que eu posso assegurar a vocês, e convido a procurar em qualquer compêndio, a única fatalidade que existe é que nós chegaremos todos aos esplendores celestes. Mais cedo ou mais tarde. O saneamento já está se fazendo. Estamos numa época extraordinária. O mundo está mudando, está melhorando. Cada dia acontecem novos episódios que nos deixam estarrecidos. Se vocês puserem atenção no que acontece na política, só para referência, a minha filha também é advogada. E eu já sou advogado velhinho, de 40 anos de profissão. E aqui tem outros, o Marcos também já é velho de profissão. Mas o que eu quero dizer com isto é que se vocês olharem para a carinha dos Dallagnol da vida, não é? Os procuradores da República, mocinhos, que poderiam ser meu neto, não tem medo de tocar a caneta porque fulano era presidente, fulano era governador, fulano é deputado, vai tudo para a cadeia. Dá dificuldade. Mas eu quero dizer isto porque toda crise que existe é salutar, é para limpar, é para serenar e para nós caminharmos.
É assim que existem as crises. Sua esposa, o seu esposo, seus filhos, está cumprindo os seus deveres? Tem uma crise se avizinhando para melhorar. Aí ela chega e senta, querido, senta aí, nós vamos conversar. Fala, eita, lá vem problema. Não é assim que nós fazemos? Mas tá bom, converso, se entende. Gostaria que você chegasse mais cedo em casa. Gostaria disso, gostaria daquilo. E acertamos. Toda crise é salutar. Então estamos passando agora um momento de asserenamento. Nós estamos entrando, amigos, estamos entrando no planeta Alcione. Como lá no passado longínquo, nós mudamos naquela faixa do planeta de onde veio Ernesto. Agora, o novo planeta se aproxima para nos mudarmos. Eu me referia aos exilados de Capela. Exilados de Capela, só para concluir, eles tinham a capacidade intelectual, já naquela época, de levantar um objeto só com o pensamento, um objeto físico. Ernesto avançou muito em suas pesquisas, foi morto por Ferdinando, aqueles que quiserem ver. Vão ler esse livro maravilhoso também. Exilados por amor, passaram pelas mãos de Jesus primeiro, e veio ser aqui um dos precursores do nosso avanço, da nossa ciência. Estamos chegando agora. Como fazer com esses rebeldes, retardatários, quem não se esforça? Separamos o joio do trigo. Por isso, amigos, eu queria fazer um convite para vocês. Um convite para que nós não perdêssemos o endereço da divindade. Normalmente, afobado, aflitos com o trabalho, nós não damos conta disso, não. Mas Deus não perde o nosso endereço. E como Ele está aqui agora, segundo as palavras de Jesus, ali onde tiver 2 ou mais reunidos em torno do seu ideário, Ele estaria presente. Eu vou convidar a todos para nós encerrarmos a nossa palavra, pedindo a vocês que conversemos com Deus. Eu dou o direcionamento e vocês aproveitam a oportunidade e conversem com Ele, com as suas palavras, com o seu sentimento, com o seu coração. Façamos um exercício. Vamos fechar os olhos e deixar, como a prece de inauguração exaltou, que nós deixemos relaxado todo o nosso físico, os nossos tendões, os nossos músculos. Vamos nos entregando suavemente a esse momento glorioso de nossas vidas. Aqueles que podem perceber o suave perfume de Jesus descendo sobre todos nós, e de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e pacífico de coração, e vossas almas se reconfortarão, porque meu jugo é leve e meu fardo é suave. Agora, amigos, que estamos nas mãos de Jesus, vamos aproveitar e pedir a Ele que nos leve até o Pai Celestial, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Uma vez que estejamos lá, de joelhos em pensamento, cada um na intimidade do seu coração, diga agora: Senhor meu Deus, Pai de amor, de infinita misericórdia, a nossa fé é raciocinada, nós acreditamos na Tua potestade, por isso, Senhor, nós declaramos todo o nosso amor das profundezas do nosso coração. Queremos aproveitar, Senhor, ao fazer o nosso devotamento, te agradecer, Senhor, agradecer por esta casa abençoada, pelos médios que aqui trabalham,
por todos que nos visitam dos dois lados da vida. O salão está repleto. Agradecer, Senhor, pela saúde do corpo físico, pela família abençoada, pelos filhos, pelos medicamentos que Tu coloca à nossa disposição, concedendo-nos vida longeva, pelos recursos da tecnologia que nos facilita a vida hoje, Senhor. Queremos Te dizer obrigado por tudo, mas não nos olvidamos, Senhor, de dizer obrigado pelos ouvidos nossos, que pode ouvir uma melodia e jamais se esquecer, pelos nossos olhos que pode ver a beleza que Tu plantaste no altar da natureza, as flores que desabrocham se renovando, Senhor. Queremos Te dizer, Senhor, que agradecemos pelas mãos abençoadas, as mãos que trabalham, as mãos que aram, as mãos que dão a Deus, as mãos de psicografia, Senhor. As mãos, Senhor, de carinho, que trazem no peito, junto com um abraço, um filho alheio, sem reclamar. Ó Senhor, queremos agradecer pelas nossas pernas também, que nos levam a caminhar. Como são importantes as nossas pernas. Mas diante disso, Senhor, estamos vendo também muitas pessoas que não têm as pernas, que não podem andar. Mas por elas, nós também rogamos nesse instante. Porque sabemos que depois desta vida, na outra lida, elas também bailarão. Queremos, Senhor, atentos ao Santo Evangelho, que manda pedir, que manda bater a porta para receber. Então queremos pedir, Senhor, não temos vergonha de dizer, queremos Te pedir que nos dê força para termos a fé de Paulo, Senhor, até dizermos: Senhor, Senhor, não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Queremos, Senhor, nesse momento pedir pela nossa família. Coloque em seus pensamentos aqueles a quem desejam ajudar, a cura que buscam. A força do seu pensamento vai ajudar na transformação da cura. E não importa a família que esteja longe, porque em uma velocidade incomensurável os nossos desejos serão atendidos por todos os nossos irmãos do outro lado da vida. Peçam para vocês. Desejem saúde? Peçam saúde. Desejem um trabalho honesto, probo? Peçam esse trabalho. Desejam paz de espírito? Trabalhem por ela. Mas todos os seus desejos serão agora o momento de ser solicitados ao Senhor da vida. Por isso, em nome de Jesus, ao encerrarmos a nossa prédica, queremos pedir ao Mestre que diante desse suave perfume, essas pétalas de rosa que caem sobre cada um de nós aqui, possamos, ao sair desta casa, levarmos aquilo que está dentro do nosso coração, na fé raciocinada e morredora que aprendemos esta noite. Que Jesus nos abençoe agora e para sempre.